tenho tido nesses dias um peso de oração muito grande pela nossa nação, tendo em vista que a gente vai estar passando por um momento muito importante. Creio que esses dias que nós estamos vivendo são dias que a gente vai ficar comentando com os nossos filhos, e eles contarão para os seus filhos, e esses contarão para os seus filhos, porque Deus tem algo muito importante para fazer nesses dias. E a exemplo daquilo que aconteceu com Yuri no domingo passado, aconteceu uma coisa muito semelhante comigo. Eu estava com um sermão quentinho, novinho, preparadinho, já com os textos estudados e assim, sabe quando você está gostando daquilo lá e quer falar para as outras pessoas? Mas Deus, Ele fez uma interrupção, um tanto quanto abrupta, porque já não dava mais tempo para fazer o que exatamente eu gosto de fazer, de estudar um pouquinho mais, de preparar. Eu gosto de pregar com PowerPoint, como os irmãos já perceberam, né? De ilustração, de ter alguma coisa escrita. Mas eu fiquei muito preocupado, e agora, uma mudança nessa hora? Mas foi justamente esse peso pela nação que eu creio que Deus usou. Uma palavra em um texto que eu já preguei, eu fui lá correndo e dei uma transformadas no PowerPoint, porque tinha mais algumas coisas além daquilo que eu já usei em outra mensagem. E eu também fui movido por algo que eu escutei, que tocou profundamente no meu coração, diante de tantas coisas que eu tenho escutado nesses dias. E eu queria compartilhar isso com os irmãos agora, mas eu quero que os meus, eu desejo, é o desejo do Espírito de Deus, que você preste bastante atenção e que você enxergue isso dos olhos do Espírito, que você não enxergue isso segundo a carne, mas se você enxergue realmente isso segundo o Espírito de Deus, porque isso é muito importante para esse momento, é muito importante para a sua vida, é muito importante para a sua família, é muito importante para esta nação. Nesse momento que nós vivemos agora, nós aprendemos algo muito importante que vale para este momento. Sobre oração, eu também quero convidar você a participar de uma reunião que nós teremos na Câmara Municipal, no dia que antecede as eleições. No dia 4, às 16 horas, nós vamos levantar um grande clamor pelo Brasil. É sábado, e nós vamos orar. Há muitas igrejas, denominações, e eu conheço pelo menos 3 movimentos que já estão há 40 dias de jejum e oração pelo Brasil. E é muito importante que você preste bastante atenção, porque o que transforma o mundo não é o dinheiro. Ele pode fazer algum tipo de transformação, mas não é uma transformação que você espera, o que Deus quer. Não é o poder que vem através dele, sendo usado qualquer tipo de ferramenta que seja. Deus quer falar conosco nesta noite, algo para marcar nossa vida, para marcar nossa família, para marcar essa cidade, para marcar essa nação, em nome de Jesus. Então preste bastante atenção, e aquele que tem ouvidos, assim diz o Espírito, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer para você. O texto que eu citei se encontra no livro de Isaías, e como introdução eu gostaria de falar algumas coisas com você, muito importantes. Primeiro eu queria que você visse comigo quem era Isaías. Isaías, ele era de nobre descendência, era um homem culto, ele era um poeta, ele era um homem urbano,
da corte, tinha acesso à corte e tinha olhos proféticos para a política. Aliás, aqui eu deixo dizer uma coisa para você. Algumas pessoas dizem assim, pastor, algumas pessoas, várias me perguntaram assim, você está querendo ser candidato político? E por quê? Aí alguns deles dizem, não, porque você está falando, e às vezes você fala bem, você fala da situação social do Brasil, e você é uma pessoa do bem, e alguns até estimulam. Quer dizer para você que eu já recebi convites, né, para ir para esta parte, mas eu vou, para quebrar já de princípio o que nós vamos falar aqui, eu quero dizer para você que eu rejeitei todos os convites para exercer qualquer tipo de função política partidária, de ser candidato a vereador, a prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, deputado federal, deputado, qualquer coisa que seja. Porque a minha chamada não é essa. A minha chamada não é essa. A minha vocação não é essa. Porque Isaías era um homem que ele era um profeta de Deus. Ele não queria tomar o trono. Ele foi chamado por Deus para ser profeta. E é isso exatamente que Isaías era. E é isso exatamente que eu fui chamado para ser. Eu fui chamado para ser profeta. Fui chamado para ser profeta. Essa é a minha vocação, essa é a minha chamada. Mas isso não quer dizer que ser profeta, ser um pastor, ser alguém que trabalha nessa área da espiritualidade, mais especificamente, separa. Não, até aqui vai uma linha, daqui para cá é vida com Deus, daqui para cá é vida secular. Isso não existe, amados. Isaías era um homem assim, e veja como ele, no seu livro ele escreveu, baseado naquilo que Deus estava mostrando para ele, ele fez um retrato do povo. Se você quiser acompanhar, tudo tem aí, agora, a partir de agora, o texto bíblico, capítulo e versículos. Então, quem era o povo daquela época? O povo era um povo rebelde, sem conhecimento de Deus. Eles estavam feridos e desanimados. Isaías, no capítulo 1, versículo 3 a 6. Se você tem a Bíblia, pega a Bíblia aí, e olha esses versículos e veja se não está lá, que eles eram um povo rebelde, sem conhecimento de Deus, estavam feridos e desanimados, e a religião deles era uma religião de sacrifícios, e não de obediência. Uma religião de sacrifício, não de obediência. Quer ver? Olha o que mais Isaías diz. Vai aprendendo. O país estava cheio de adivinhos, cheio de médiuns, cheios de imagem e cultura religiosa estranha àquela que Deus queria para o seu povo. Então veja, num lugar de mediunidade, de adivinhação, de idolatria, de fé secularizada, Isaías aparece. Deus chama Isaías no meio desse momento problemático. Olha só o comportamento do povo. Os senhores de Israel, eles tinham muitas terras, muitas terras. As terras de Israel estavam na mão de poucos, eles eram latifundiários. Eles eram amantes da bebida. Geralmente bebida é uma coisa que está ligada a vários tipos de pecado, não é verdade? Principalmente quando a pessoa se torna amante da bebida. É aquela pessoa que diz, não, só bebo de vez em quando. O de vez em quando dele, se você olhar para ele, tem uma regularidade exata. Se você fala, só bebo final de semana, você só bebe final de semana? Como assim? Só final de semana é todo final de semana, você bebe, e aí a regularidade. E as pessoas vão virando. Só que eles eram descarados mesmos, eles eram escarnecedores, zombadores, porque os amantes da bebida, pode olhar depois lá no capítulo 5, versos 8 a 24, eles geralmente são aqueles que estão sempre escarnecendo, sempre zombando, falsificadores da verdade. Você pode ver lá, nesses versículos citados, se não aparece,
Israel vivia um tempo onde as pessoas falsificavam a verdade. Eles pegavam a verdade e colocavam pitadas de mentiras para favorecer a si mesmos. Eles eram orgulhosos, vaidosos, injustos, totalmente injustos. Se você vê nesses textos, os pobres eram sempre condenados e os ricos, eles pagavam para ser absolvidos. E os juízes, então, eram subornáveis. Eles ofereciam dinheiro para aqueles que estavam julgando, para que eles fossem absolvidos. Essa era a realidade do povo de Israel. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Religião é tudo aquilo que você faz com hora marcada, que tem um sacerdote para interceder, porque você acha que o contato dele é melhor que o seu contato com Deus. Então intercede por mim aí, ora por mim aí, fala para mim o que Deus falou para você falar para mim. Isso é religião. Tem endereço. Deus fala com você no endereço tal, a tal hora, através de tal pessoa. Isso é religião. Você vê grandes concentrações hoje, não vê? Então você vai lá em shows evangélicos e você vê uma multidão. E os evangélicos estão crescendo na nação. Mas muitos estudiosos, muitos profetas e pastores têm alertado que o evangelho cresce, mas não diminui coisas que deveriam diminuir. E aí você fala, mas tem muita gente que está aí fora e que faz essa coisa. E hoje eu estava ouvindo um vídeo onde o pastor diz assim, não é verdade que o segundo, o terceiro casamento está dentro da igreja? Não é verdade que a mentira está dentro da igreja? Não é verdade, eu diria aqui, que os amantes da bebida hoje estão dentro da igreja? Não é verdade que os relacionamentos entre pais e filhos, filhos rebeldes, pais que irritam seus filhos, não estão dentro da igreja? E por isso a sociedade não é transformada, porque a igreja tem que ser sal e luz. E Isaías olha e diz assim, dentro do meio do povo, próprio povo de Deus, na nação de Deus, onde não devia existir isso, que está ali, por isso que a nação está do jeito que está. Uma vez eu fui a Santarém, e eu vi umas histórias em Santarém, de como era Santarém antes do crescimento da igreja. Gente, era uma lástima. E quem conta isso é o próprio povo. Teve até uma matéria, foi eu acho que teve na Veja também, alguma coisa sobre a transformação de Santarém. Como os níveis de violência abaixaram em Santarém. Como o número de divórcios diminuíram em Santarém. Como as pessoas estavam vivendo diferente lá. Porque o evangelho lá não é um evangelho apenas de vamos lá ver o Fernandinho cantar, Aline Barros e canta e adora a Deus, mas não muda nada na nossa vida. Vamos lá ver o pastor Silas Malafaia, o apóstolo René Terra Nova, o pastor Ed René Kivitz falar, pregar, mas não muda nada na nossa vida. Vamos lá ver o pastor Ronaldo pregar, o pastor William pregar, né? Vamos lá ver o pastor Djalma pregar, vamos ver o Herdeiros cantando bonito, mas isso não muda nada na vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Aí Deus ouve dos céus, e aí ele termina dizendo, e sararei a sua terra. O pastor Gilson já falou sobre esse texto aqui, já conversou sobre isso aqui, mas quando o Senhor estava falando comigo, quando eu estava vendo todas aquelas coisas, e eu recebia recado de lá, de cá e para cá, e Deus estava falando, dá uma olhada nisso, olha o que está acontecendo, veja isso aqui, eu estava percebendo. Nós queremos fazer uma transformação na nação através da força política. Isso não vai acontecer. Se for pelo natural, as coisas vão continuar do jeito que estão e daí para pior.
Tem gente que está aparelhado, que tem dinheiro. Teve alguém que já foi deputado federal e ele disse para mim assim: pastor, entenda uma coisa. E ele é cristão, e ele deixou de ser deputado federal uma época. Ele disse assim: o que ganha uma eleição é o dinheiro. O que move esse mundo aí é o dinheiro. E fala a verdade, pelas pesquisas que a gente vê, conforme elas andaram de cima para baixo, ele está certo ou não está? Quem está na frente é quem tem mais dinheiro, sim ou não? E quem tem possibilidade de ganhar as eleições é quem tem dinheiro, sim ou não? Isso é óbvio. Isso está na cara de quem quiser ver. Agora eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, se eu voltar esses slides aqui, opa, acho que eu mudei até, eu voltei, eu estou poderoso, gente. Veja só, se eu disser que o Brasil é uma nação de rebeldes, sem conhecimento de Deus, uma nação ferida e desanimada, eu estou errado, sim ou não? Se eu disser que nós estamos vivendo, de maneira geral, uma religião de sacrifícios e não de obediência, eu estou errado se eu disser que isso também cabe para o Brasil, sim ou não? Estou certo? Se eu disser que o Brasil é um país cheio de mediunidade, de adivinhação, de idolatria e de cultura religiosa estranha à palavra de Deus, está certo, sim ou não? Se eu disser que no Brasil há uma má distribuição das riquezas e que tem pouca gente que tem muito e muita gente que não tem nada, está certo ou está errado? Se eu disser que no Brasil há muita gente que é amante da bebida, está certo ou está errado? E que tem até gente que governa esta nação, que é mais chegada à cachaça do que qualquer coisa, está certo ou está errado? São escarnecedores e zombadores, está certo ou está errado? O Brasil está surgindo aquelas falsificações da verdade, está certo ou está errado? E que nós somos um bando de orgulhosos e vaidosos, está certo ou está errado? E que há muita injustiça no Brasil, injustiça social, e que há muito suborno nos tribunais, e muita gente que está comprando sentença, está certo ou está errado? Então, Brasil é a mesma coisa do Israel do tempo de Isaías. E você acha mesmo que nós vamos mudar isso no poder do voto? No meu e no seu voto. É a mesma coisa de dizer, amados, eu falar que pelo meu voto e o seu voto, pelo poder da política, nós vamos mudar o Brasil, é a mesma coisa de dizer que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro esse ano. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Brincadeira à parte, mas é impossível isso é impossível. Isso é humanamente impossível. É por isso, amados, que Deus está chamando a gente para um alerta geral. É por isso que Deus está convocando vários profetas em todos os cantos desta nação, e nos tem chamado a atenção dias e dias antes da eleição. Vamos orar pelas eleições no Brasil, porque só o Senhor pode mudar essa situação. Senão, de jeito nenhum, está tudo feito, está tudo já exatamente planejado. Estava numa reunião de lideranças nacionais, uma pessoa levantou e falou assim: olha, eu sei que nós estamos trabalhando, há muita conscientização, mas deixa eu dizer para você,
Eu vim de uma reunião onde eu vi um planejamento de marketing, um projeto de marketing. Está tudo feito. Tem jeito não. Ou a gente ora, ou a gente ora. Onde tudo começa? Exatamente aqui, nesse ponto. Isaías está contando tudo isso, porque quando chega um ponto, lá em Isaías capítulo 6, há um encontro de Isaías com Deus. Esse homem nobre, culto, poeta, conhecedor das escrituras, que até então são as escrituras de Moisés, o Torá. Ele é conhecedor, ele é religioso, ele é importante para a religião de Israel. Ele sabe muitas coisas. Mas ele não vê saída. A hora que Deus começa a mostrar exatamente as coisas para ele, e ele sabe que aquilo é verdade, porque ele é um homem que conhece a ciência social, a ciência política, do ponto de vista profético. Ele tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus é que afeta a vida dele e transforma a vida dele. Sabe por quê? Porque nós não precisamos de nada mais a não ser de Jesus, como foi pregado aqui no domingo passado. Porque nós já temos tudo que nós precisamos. Nós temos Jesus. Nós temos tudo que nós precisamos, porque nós já temos Jesus. Agora, enquanto você não tiver, eu e você não tivermos encontro com Ele, e encontros regulares, estarmos na presença de Deus, sempre vai parecer que está nos faltando alguma coisa, e nós vamos atrás disso que está nos faltando, e não vai resolver, porque você vai ter isso que você pensa que está te faltando, e quando você tiver, você vai descobrir que não é o que está te faltando, porque o que está te faltando é você ter um relacionamento mais próximo de Deus, é você ter Jesus todo dia, se alimentando do pão da vida. Isaías vai para lá, e aí coisas tremendas acontecem. Primeiro sentido de Isaías que é afetado é sua visão, a maneira dele enxergar as coisas, a maneira dele ver. O capítulo 6 de Isaías começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Provavelmente Uzias era tio de Isaías, e o que ele vê é um rei assentado no trono, que é seu tio, ele tem acesso à corte, e aí o rei morre. Aí diz, a coisa já estava ruim, e agora o que vai ser? Só que agora o Senhor o chama para a sala do trono, e ele vê o Senhor soberano assentado no alto e sublime trono. No hebraico isso é um reforço, alto e sublime, Deus que está no trono, como se fosse um pleonasmo na nossa língua. Deus está sentado no mais alto e sublime trono e reina soberanamente. Quando Isaías diz isso, ele quer ele escreve que ele viu o Senhor, que é o chefe dos chefes, o Senhor dos senhores, a autoridade sobre todas as autoridades. Não é Uzias, que acabou de morrer, que estava reinando em Israel, ou era Uzias que estava reinando diante da situação, mas ele está dizendo assim, mas tem um trono que é acima de qualquer trono, de qualquer rei, tem uma autoridade que é acima de qualquer autoridade. Antes eu tinha lido isso lá nos nossos escritos, eu tinha lido isso quando Moisés disse como o povo foi liberto de Faraó, que era a grande autoridade do momento, como Deus agiu e libertou os israelitas dos egípcios. Eu li isso, eu sabia disso, mas agora eu não só sei por ler, agora os meus olhos estão vendo o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Agora não é mais um conhecimento, não é mais só uma teoria, agora é uma experiência minha com Deus. Você
pode falar o que você quiser, mas eu sei quem Deus é. Amados irmãos, Isaías foi totalmente afetado com essa visão. O Deus que domina sobre todas as coisas, o Deus Altíssimo. Mas também Isaías foi afetado num outro sentido, no sentido da audição. Ele ouve os serafins declarando santidade, onipotência e glória de Deus. Não é uma música decorada, escrita no telão de um show gospel ou de um culto evangélico. Ele ouve os serafins, uns seres estranhos, que têm 6 asas, com 6 voavam, com 6 faziam, era asa para tudo quanto é lado, eles tinham olhos para tudo quanto é lado, eles viajavam na velocidade da luz, não era um OVNI, não era um objeto voador não identificado, eram serafins. E ele ficou lá olhando toda aquela situação e falou: meu Deus, que trono, que Deus e que seres. E eles declaravam a santidade, a onipotência e a glória de Deus. Diante da afetação de sua audição, Isaías cai em si. E muitos de nós, talvez, se tivesse na posição de Isaías, eu quero ver, onde que é a sala do trono? Deixa eu entrar lá. Desavisadamente. Porque tanto Isaías como pode olhar, vai dando uma olhada na Bíblia assim, o que as pessoas que enxergaram o trono de Deus, o que eles tiveram vontade de fazer. Teve gente que simplesmente desmaiou. Agora, dá uma olhada nisso. Ele, diante de tudo aquilo, ele para e pensa assim: é aquela famosa frase, que eu estou fazendo aqui? Deus, serafins, anjos cantando, e quem está lá? Pode olhar, no seu texto diz assim, Isaías diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Tem um buraco para eu entrar? É isso que ele está dizendo. Como que é mais fácil morrer? Me dá um jeito rápido, porque eu quero sair de cena. Eu vou ser consumido por isso aqui. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço ver isso, não mereço ouvir isso daqui. Eu estou perdido. Esse definitivamente não é o lugar para eu estar. Sabe por quê? A gente imagina assim, como já disse um teólogo. Ele disse: você tem que escolher, ou Deus é todo poderoso ou Ele é amoroso. Você pode estar pensando: não, como? Você é louco esse cara? Deus é todo poderoso e amoroso. Então tá vendo, vem cá. Se Deus é todo poderoso, por que existe o mal? Por que tantas pessoas inocentes sofrem? Se Ele é amoroso e todo poderoso. Então, nos estudos dele é o seguinte, cognitivamente pensando: se Deus é amor e Ele tem todo o poder, as coisas não podiam estar do jeito que estão. É óbvio isso. Agora, se Deus é amor, tanto amor assim, Ele não pode ser todo poderoso, porque senão Ele tinha feito alguma coisa, né? Pois bem, Isaías estava tendo essa crise. Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou perdido. Eu quero dizer aqui: ei, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Ele está dizendo: eu estou perecendo aqui, eu estou morrendo aqui, eu não quero estar aqui. Isso aqui é demais para mim, eu estou fora do meu ambiente. Deus é todo poderoso e eu não posso permanecer aqui, e nem esse povo que Ele chamou pode ser povo dele, porque se Deus é esse Deus que é, nós não podemos ser povo dele.
Mas antes que Isaías entrasse nesse complexo de inferioridade tão profundo, nesse processo de autocomiseração, de tentativa de homicídio, de suicídio existencial. Quando ele reconhece sua própria miséria, quando ele reconhece a miséria do povo, porque é diante dos olhos de Deus, é quando nós sentimos Deus, que nós sentimos melhor a sociedade, que nós nos vemos melhor, olhando nos olhos de Deus, que a gente vê a sociedade dos olhos de Deus. E quando ele está nesse processo, exatamente nesse processo, quando realmente, com sinceridade, quando a gente não está fazendo teatrinho de eu te amo, ó Deus, a minha vida te pertence, ó meu Salvador, mas sua agenda não diz que pertence a Ele, seu dinheiro não diz que pertence a Ele, como você trata sua esposa não diz que você pertence a Ele, como você trata seu esposo não diz que você pertence a Ele, como você trata seus pais não diz que você pertence a Ele, quando eu trato meus filhos não diz que eu pertenço a Ele. Não é teatro. Agora ele está lá na realidade. E antes que ele se afundasse, dizer, olha, eu sei como é que a gente é, eu sei quem eu sou, quando eu estou perecendo. Fui. Há uma intervenção do Deus que é todo poderoso, mas é todo amoroso. E aí então um ser que assistia diante do trono, vai lá com uma tenaz e tira uma brasa viva do altar de Deus e toca os lábios de Isaías. E a brasa do altar de Deus toca os lábios impuros de Isaías, e é um toque que perdoa, é um toque que tira a culpa do pecador, é um toque que traz o pecador e o transforma em filho de Deus. E onde é mesmo onde é que Isaías identifica que está o seu pecado? Ele era um homem do quê? A boca fala do quê? A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. O que os serafins estavam falando? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua. A boca fala do que o coração está. E o que a sua boca fala? O que a minha boca fala? Temos que falar a mesma coisa. Ai de mim, minha boca é podre. E eu moro no meio de um povo que fala um monte de abobrinha, borrachice. E ele está dizendo, só que todos nós aqui, amados irmãos, também estamos sendo alcançados pelo toque transformador de Deus. Ele é amoroso, Ele ama você, e Ele não leva em conta o seu pecado para aniquilar você. Ele olha para você e fala assim, eu vou te transformar. Já que você reconheceu o seu pecado, já que você reconheceu a sua pequenez, já que você reconheceu que essa é a situação da sua nação, já que vocês estão pedindo perdão, eu quero começar com você. Vai lá, serafim, vai lá, anjo, você que me obedece, pega lá uma brasa, pegou, vai lá, transforma os lábios dele, e agora os seus lábios serão transformados, toda a sua vida será transformada, seus pecados serão perdoados, você será purificado. Diante disso, há uma outra afetação, a outra transformação. Isaías é afetado no seu comportamento. Depois que ele viu tudo, ele ouve Deus dizendo assim: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Como é que esse povo vai ouvir se não há quem pregue? Sabe o que acontece com Isaías? Ele se dispõe.
depois que o seu discernimento foi afetado, transformado, ele se dispõe e fala: Deus, eu não posso ficar parado mais. O Senhor transformou minha vida. Eu não penso mais como pensava antes. Eu não vejo as coisas como via antes. Eu não ouço as coisas como eu ouvia antes. Eu não quero mais falar as coisas que eu falava antes. Deus, o seu toque me transformou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor é Deus que me tirou da morte, me trouxe para a vida. Eu estava querendo morrer e o Senhor me deu vida. O Senhor me tocou, o Senhor me salvou, o Senhor me curou. Aí ele está pronto para a missão, mesmo sem promessa de sucesso imediato. Ele está pronto a não perder a esperança. E aí ele diz a famosa frase: agora Isaías não é mais aquele cara que alguém tem que dizer: oh, vai lá, profetiza. Por que eu? Chama Amós. Amós fala bem também. Por que eu tenho que ir lá profetizar? Eu não. Vai lá, fulano, mexe com isso aqui. Por que eu? O fulano lá não está fazendo nada. Eu não tenho mais tempo. Às vezes a gente ouve cada coisa, né, gente? Deixa eu falar. Eis-me aqui. Isaías é sequestrado pela visão. Aí você fala assim: oh, sequestro é uma coisa tão feia, lembra coisas tão ruins. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora, não era mais Isaías que tinha visão. Como diz Bill Hybels, agora a visão tem Isaías. Você entende? Não, não estou falando, também estou falando, mas não estou falando só daquela visão, estou falando de planejamento estratégico também, mas não é só, é uma visão, é uma cosmovisão, tudo é mudado, transformado. Isaías é sequestrado pela visão, a visão envia Isaías, a visão fortalece Isaías, a visão amplia Isaías, a visão satisfaz. Porque ele viu Deus, ele sabe o que tem, ele tem uma mensagem, que ele recebeu de Deus. Uma vez conversando com um amigo tão querido, ele falou: pastor, é que agora eu vi lá suas pregações, está pregando isso, está pregando aquilo, está pregando assim, antes você pregava isso, você pregava aquilo. Eu falei: ó, se você olhar, o conteúdo é o mesmo, está baseado na mesma palavra, mas porque eu mudei de temática, o que foi? Ele estava incomodado e falou, eu perguntei para ele: você já perguntou isso para Deus? Aí ele: não, é que também só... Você já perguntou isso para Deus? Ele não deu resposta. E aí eu disse para ele: você quer que eu obedeça você ou a Deus? Não, obedeça a Deus. Que é isso, pastor? Eu falei: então eu vou continuar pregando a mesma coisa que eu estou pregando, porque se Deus mandar eu pregar e falar 500 vezes a mesma coisa, eu vou falar 500 vezes a mesma coisa. Porque se eu, que sou profeta, não receber uma mensagem de Deus para passar para você a mensagem de Deus, eu sou o quê? Nada. Perdeu o ofício profético. Não pode falar isso porque é politicamente incorreto, não pode falar isso porque vai ofender não sei o quê, não pode falar isso porque agora a onda é tal coisa, pode falar, não. Por isso que o mundo está do jeito que está. Nós todos, eu, você, cada um de nós, precisamos ir para a presença de Deus e ouvir do próprio Deus aquilo que Deus tem a falar com cada um de nós. E aí se dirija por aquilo que Deus quer falar com você. A visão fortalece, bate, mas a visão fortalece, a visão amplia. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui, vamos embora aí. Antes não era comigo, agora é comigo. Mas não vai ter sucesso imediato, não tem problema, é comigo, agora é comigo. A visão fortaleceu, a visão ampliou, a visão satisfazia Isaías. A audição, aquilo que Isaías ouviu, motivou Isaías, ajustou as prioridades dele. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você vai passar aqui nessa terra?
90 anos, 100, 110, 120, quem chega lá vira notícia. A sua pátria final não é esta. Você está indo para o céu. Você está indo para o céu. Antes de ser advogado evangélico, você é evangélico advogado. Antes de ser político evangélico, você é evangélico político. Antes de ser arquiteto evangélico, você é evangélico arquiteto. Porque você não vai ser arquiteto lá no céu que está tudo prontinho. Você não vai precisar defender ninguém lá no céu, porque já tem um advogado que defendeu todo mundo. Ele é o advogado dos advogados, ele é Jesus Cristo. Você não vai precisar ser médico lá no céu, porque lá no céu não entra doença. Você não vai precisar nem ser, se tem aqui não, que todo mundo passe pela morte. Você é agente funerário. Lá no céu também não tem, porque lá não tem morte. Lá não tem nada disso, lá não tem, você está indo para lá. Então ajuste as suas prioridades segundo o reino de Deus. Desenvolva o seu potencial. Deus quer fazer algo que você não imagina através de você, mas você está correndo atrás do vento. Poder para viver o presente. Tem muita gente que está correndo atrás de um futuro que nunca chega. Chega de correndo atrás do futuro que nunca vem. Viva o presente. Deus quer usar você agora, hoje, dentro da sua casa, com sua mulher, com seu esposo, com seus filhos. Deus quer usar a sua família para transformar outras famílias. E aí o pessoal lá da sua rua, do seu condomínio, vão olhar e falar assim: puxa, aquela família ali, vamos chamar aquela família, porque aquela família, você viu como que o marido trata a esposa, você viu como a esposa trata o marido, você viu como os irmãos, eles convivem bem, não ficam brigando como os nossos filhos, você viu, porque eles tiveram um encontro com Deus, e Deus transformou aquela casa, e agora eles têm poder para viver o presente e de projetar um futuro melhor, porque tem ajuda de avaliação para o progresso. Quando eu tenho propósito em Deus, quando tenho missão em Deus, eu vou olhando como é que está a minha missão. O que eu fiz hoje? Ah, tá, já evoluí aqui, então amanhã eu vou fazer tal coisa. Aí chega no amanhã, que aí vira o hoje. Ah, agora hoje eu fiz isso, tal, chega no final do dia, avaliei segundo o propósito de Deus. Aí você chega lá diante de Deus, você levanta, você faz uma oração: Deus, eu quero fazer a tua vontade hoje. Aí quando você chega no final do dia, e aí Deus, fiz a tua vontade, e Deus, o Senhor me falou fazer aquilo, não deu para fazer, amanhã eu vou fazer, perdão porque eu não prestei atenção nisso, não prestei atenção naquilo. A sua vida é controlada por Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Me mostra um povo que põe Deus em primeiro lugar, e eu lhe mostrarei uma nação próspera. Um apelo do Espírito Santo para você. Olha para Deus. Ouça Deus. Sinta o toque de Deus. Sinta, seus pecados serão perdoados. É verdade que eles ficarão expostos, vai doer, você vai ver tanto. Quando você olhar pelos olhos de Deus, você talvez vai ver como Isaías viu. Suas feridas ficarão expostas diante de si, mas vai ter remédio para sua ferida. Suas misérias serão curadas, nossas misérias, porque Deus é misericordioso. E o toque de Deus nos restaurará, nos curará, perdoará nossos pecados e tirará nossas culpas. Sua identidade e missão será afirmada por Ele. A esperança será renovada. Vou dizer uma coisa para você. Depois de Isaías, a nação de Israel nunca mais admitiu ou teve adivinhação, idolatria, necromancia, mediunidade. A nação foi curada. Obviamente que houve vários e vários outros tempos em que Israel se afastou do Senhor por este ou por aquele motivo, mas esses contra os quais Isaías profetizou veemente, depois disso não mais.
Eu vou falar 3, você fala o seu nome, tá? 1, 2, 3. Não, vou. 1, 2, 3. Depois que ele passou por aqui, não teve mais necessidade de adivinhação, de mediunidade, de idolatria. Vou dizer 1, 2, 3, você diz o seu nome. 1, 2, 3. Não teve mais. Olha, não teve mais. Ninguém mais quis se divorciar. Nenhum filho quis se rebelar mais contra os pais. Acabou a corrupção. Inacreditável. Os caras não se vendiam mais. Não havia mais imoralidade. Depois que esse profeta passou por aqui, as coisas mudaram. Você é o Isaías de 2014 e para frente. Pastor, que isso, pastor? Sou praticamente um Zé Arruela. Ô Zé Arruela, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus chegou aqui, e ele chamou Pedro, um fracassado, e ele chamou Levi, Mateus, cobrador de impostos, traíra, tirava dinheiro dos judeus para entregar para os romanos. Quando ele chamou Tomé, incrédulo, todo mundo sabia quem ele era. O Judas, ladrão. E por aí vai. Nem o irmão dele, que depois seria líder em Jerusalém, acreditava muito nele, e as pessoas olhavam assim. Você sabia que tem um doidão chamado Jesus, que chamou esses caras aí e falou que eles vão transformar o mundo? Bobagem! E as pessoas ficaram esperando. Jesus foi uma grande decepção. Herodes queria tanto ver Jesus, Jesus falou: vai ser que é Jesus. Jesus tinha o poder de chegar e fazer o que muita gente vai. Sabe por que eu não posso mudar o mundo? Porque, como que é? Só se tivesse uma voz de trovão, ou de repente acontecesse um milagre, todo mundo viesse se reunir, os que não pudessem se reunir, estivessem assistindo ao vivo pela internet, e Deus me desse uma voz de trovão. Porque às vezes, imagina, Jesus faria isso. Jesus chegaria lá numa grande multidão, naquele tempo não tinha internet, e aí então Jesus, para transformar o mundo, chegaria lá e diria, voz de trovão: atenção, grande multidão, eis que é chegado o tempo. E todo mundo ia cair chorando, Jesus. Foi assim que Jesus fez? Não foi. Não foi. Ele chamou um bando de Zé Arruela, de João Ninguém. Falou: vem cá, anda junto comigo. E ele ensinou com a vida dele como é que eles poderiam viver uma vida que transformaria vidas. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus fizeram com eles. E por causa deles, o mundo civilizado daquela época sabia quem era Jesus. O que você acha de você fazer isso agora? Não adianta, que não vai vir de outra maneira. Só vai vir através de você. Deus quer usar você. Ei, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Você está aqui para transformar o mundo. No poder do Espírito Santo. 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 9, 9 mais... E assim vai. Deus é poderoso. Fique em pé em nome de Jesus. Comece a orar. Se você está aqui nesta noite e ouviu essa palavra, e ouviu esses testemunhos, gente sendo transformada,
E você diz: eu também quero esse Jesus na minha vida. Eu também quero entregar minha vida para Jesus. Eu também quero ser transformado. Eu também quero ter relacionamento com o Pai. Eu também quero ter propósito. Eu quero me sentir quero sentir o meu valor em Deus. Eu também quero entrar nessa missão. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu me arrependo. Eu sei que eu sou um pecador de impuros lábios. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu vivo, e eu quero Jesus na minha vida. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, agora é a hora de você fazer isso. Do lugar onde você está, levante a sua mão, em nome de Jesus. Quantos aqui precisam entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar sua vida para Jesus agora, levante sua mão. Levante sua mão. Levanta a mão. Glória a Deus pela sua vida. Pode baixar a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão e diga: eu quero Jesus. Levante sua mão. Diga sim para Jesus: eu me entrego a Jesus. Levante a sua mão. Mais alguém aqui quer fazer isso? Entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você também. Amém. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Não é mudar de religião, não é mudar de filosofia religiosa, não. É mudar de vida. É mudar o controle da sua vida, sair do controle da sua vida e deixar Jesus controlar. Se Jesus ainda não é o seu Senhor, faça dele o seu Senhor agora. Levante a sua mão em nome de Jesus e fala: Jesus, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor aceite minha vida. Deus abençoe você. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Levante sua mão e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante sua mão. Mais alguém? Tem coragem. O Espírito Santo de Deus está agindo. Você também pode ser tocado e transformado. Levante sua mão em nome de Jesus. Mais alguém? Quero convidar você que levantou a sua mão, que vem aqui à frente. Eu vou orar com você. Todos vocês que levantaram suas mãos, vem aqui à frente. Pode vir. Você que levantou a sua mão, onde estão as pessoas, podem vir. O Espírito Santo de Deus vai trazer você aqui à frente. Glória a Deus. Pode chegar aqui pertinho de mim. Você que veio com essa pessoa também pode vir com ele. Você que veio pode chegar aqui pertinho. Pode chegar aqui pertinho. Olha que bênção aí, ó. Deus está falando. Quantos aqui, que você que ficou aí, você que quer ser usado por Deus para a transformação dessa nação? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Você quer ser usado por Deus para transformar vidas? Levante a sua mão. E agora então comece exercendo o seu poder. Já comece a interceder por eles aqui, vai. Comece a interceder por eles. Você que vem aqui à frente, repita comigo essa oração. Repita comigo. Diga assim: Senhor Deus. Pode deixar sair dos seus lábios. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, lá na cruz. E eu hoje entrego a minha vida para Jesus. Quero servir e amar Jesus todos os dias da minha vida. Eu me entrego, me transformo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você que veio aqui à frente, que você se assente ali, preencha uma fichinha. Nós queremos ajudar você. Nós vamos entregar para você uma revistinha sobre o seu começo de vida cristã. Quantos aqui ouviram a voz de Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, sim ou não? E a sua misericórdia dura para sempre. Então levanta a sua mão, com a palma da mão para cima. Isso. E agora, que você possa receber o amor de Deus, o amor maravilhoso de Deus, porções e porções e porções e porções do amor de Deus. Esse Deus todo poderoso e todo amoroso. Recebe a graça de Jesus, recebe a graça de Jesus.
Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas também ser o amigo de todas as horas. Jesus que ama você, recebe a graça dele, recebe as consolações. Você que precisa de um consolo sobrenatural do Espírito, recebe as consolações do Espírito, recebe a comunhão do Espírito para que nós todos sejamos um. Recebe o poder para perdoar, assim como você é perdoado, para que a nossa comunhão seja inteiramente pura e santa, integral. Recebe o poder e a unção do Espírito, ser cheio do Espírito e viva uma vida segundo a vontade de Deus. Quando você chegar em casa, antes de dormir, tenha um tempo a sós com Deus, e Deus vai falar pertinho do seu coração. E amanhã, na primeira hora do dia, fale com Deus, e Ele vai responder para você lá no seu lugar oculto. Vai na graça, na paz de Jesus e no poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.